Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sala Privada. Sala Privada que começa agora, num novo horário. Hoje comigo tenho o Dr. Nuno Trovão, que já é conhecido, psiquiatra, especialista em medicina sexual pelo Comitê Europeu. Olá, Dr. Nuno. Olá, boa noite, Marta. Boa noite aos nossos ouvintes, de novo. Vou tirar o doutor, aqui só falamos assim, Nuno e Marta. Exatamente. Tá nesta nossa sala privada que, obviamente, e como sempre, vai aqui esclarecer alguns temas que são, de certa forma, importantes para todos aqueles que nos ouvem. Hoje é um tema muitíssimo interessante, já foi aqui abordado, assim, ao de leve, pela questão da informação, da forma que devemos dar este tipo de informação. A educação sexual é para miúdos ou graúdos? É essa a questão aqui que colocamos. Vamos chegar à conclusão que é para todos, não é? Sim, para todos. Exatamente, então. Marta. E também a escolha deste tema para hoje, uma vez que estamos a recomeçar ao fim das nossas pausas de férias, e assim damos a oportunidade aos ouvintes de relembrar, ou quem não seguia desde o início, porque é que temos este programa, por exemplo, não é? Porque é que temos este programa e porque é que é importante termos presente para nós, na nossa vida do dia-a-dia, os conceitos de sexualidade, de saúde sexual. Será que é pertinente e faz sentido para toda a gente que se fala em saúde sexual? Porque é que a sexualidade faz parte da saúde? Será que ter saúde é também ter educação para esta matéria? Isto fora de, digamos, agendas políticas, porque acaba por ser um tema agora muito badalado e transversal e não tem a ver com a altura do ano em que estamos, não tem a ver aqui com a discussão de planos ou propostas específicas. Muito haveria para dizer, encheríamos um programa inteiro a falar das propostas e discussão da adequação da educação sexual, sobretudo quando se fala da educação sexual nas escolas, mas aproveitando então agora este programa de recomeço, o meu objetivo hoje era que reacendêssemos a discussão leiga, a discussão do dia-a-dia, que é isso que pretendemos, sobre a nossa sexualidade e até que ponto ela é uma peça tão importante e com que importância na nossa vida do no dia-a-dia. Ou seja, depois já temos aqui falado tantas vezes no funcionamento sexual biológico, os nossos órgãos, os nossos sistemas, masculino, feminino. Já temos falado de questões até da identidade, do género da pessoa, não é? No fundo, o que estamos mais a trazer para a prática é falar de relações humanas. E aqui, por isso é que o título já é provocatório, não falamos de educação sexual para miúdos, mas para graúdos. Não estando com isto a querer dizer aos adultos que estão deseducados, mas muito que nos faltou, e acho que ainda também somos de uma geração em que nos faltou esta consciencialização. Melhor que educação seria um termo mais médico, até porque é uma medida terapêutica num dos primeiros passos para muitas situações quando as pessoas apresentam problemas de saúde, ainda que não percebam ao início que é um problema de saúde sexual. A medida terapêutica é, de facto, a educação, a psicoeducação. Como é que é um funcionamento sexual desejável, respeituoso, com dignidade, com realização. Então esta educação é uma consciencialização. Portanto, é isso que queria reacender um bocadinho hoje. Falando um bocadinho nesta questão, que tipo de informação no que diz respeito à educação sexual é que, na tua opinião, seria importante se passar, e vamos começar pelos miúdos? Pelos miúdos. Ora bem, naturalmente, como todo o resto da educação, e quando falamos de educação falamos da construção de valores, de conceitos, que começa no seio familiar, e não temos que pensar num seio familiar típico. Há pessoas que não crescem com os dois pais, que crescem com instituições, avós, outros familiares, enfim, os núcleos familiares hoje, a força das vicissitudes, podem ser tão variados, mas aquilo que trazemos de casa. E porquê que eu digo isto? Porque não é preciso ser, se calhar, um expert
para transmitir ou para ensinar a alguém que está a crescer algumas noções básicas. E porque é que eu acho, isto é um bocadinho a minha opinião, porque é um bocadinho humanismo, ou seja, falar de coisas que nos dizem respeito tão íntimas, não é? Claro que devemos e temos acesso hoje a informação mais técnica, mas falar de sentimentos, de atrações, são coisas que surgem tão naturalmente que pode perfeitamente começar em casa, e por incrível que pareça surgem dificuldades, mais pelos impedimentos ou pela desinformação, pelos preconceitos, pelas tradições sociais que nos agarram a costumes ou a preconceitos que nos impedem, que nos fazem quase recalcar este tema e ignorar fora a discussão religiosa do que é aceitável, do que é que não é puro, ou o que é uma falta ou pecaminoso, que de facto não podemos negar que são coisas que reprimiram um bocadinho, pelo menos o ensinamento, não estou a falar já da prática. Portanto, surgiram dificuldades que parece que bloquearam uma coisa que era perfeitamente natural, que quando uma criança pergunta ou se mostra atraída ou se mostra que está a apreciar qualquer coisa que é relacionada com a sexualidade, isso não consegue ser abordado em casa. Mas pronto, chegamos à conclusão que é onde deveria, para não estigmatizar o tema, não fazer dele um tabu, não criar uma impressão de vergonha que depois deve ser reprimida, ou seja, a discussão do tema, porque depois o que os estudos também mostram, já na parte formal da escola de educação sexual, das práticas seguras e do sexo protegido e tudo isso, é que os países com uma mentalidade, falando assim, mais progressista, têm melhores indicadores, por exemplo, menor taxa de gravidez adolescente, de ISTs, todas as coisas que surgem de comportamentos de risco, do que aqueles países que reprimem e que não estão tão à vontade com estes temas pelo medo, não é? O medo de que o falar vai instigar e provocar. Portanto, é isto, é desde pequenino, desde que a criança mostra alguma, capacidade de compreender porque é que se sente atraído, ou porque é que esta parte do corpo me traz sensações diferentes. O que é isto, não é? Às vezes as crianças até perguntam na inocência aos pais o que é isto, o que é aquilo, que órgão é este, claro. E depois parece que fica ali um tabu, e isto... puxando a fita atrás, quando o psicólogo e psiquiatra que toda a gente conhece muito bem, Freud, começou a falar da teoria sexual das crianças, foi um escândalo quando ele observava coisas naturais, alguns comportamentos prazerosos, não é? De estimulação própria, que podem ser socialmente um bocadinho às vezes mais desadequados, ou aí a função, lá está, a criança demonstra aquele comportamento, pode-se e deve-se ensinar que é uma coisa privada. Exatamente, com local e hora se calhar mais adequado, para não ferir suscetibilidades de ninguém. Exatamente. Portanto, à medida que a criança vai demonstrando estas vivências, ensina-se um bocado à velocidade a que elas aparecem. Claro. Isto para o cuidador de casa e não o técnico ou o pedagogo ou o professor, não é? E hoje em dia também temos esta questão do facto das crianças e dos jovens terem a facilidade, infelizmente, e o acesso a tudo sem esta preparação que estávamos aqui a falar, não é? Sem que a gente diga o que quer que seja e num clique de telemóvel, na internet, tem acesso a muita coisa que às vezes não, mas na maior parte das vezes cria uma ideia errada do que é, não é, sexualidade e o prazer e essas coisas, porque grande parte daquilo que se vê nem sequer é natural, não é? Exatamente, ou seja, depois se calhar o volume de desinformação que está disponível é maior do que o volume de informação. E é visto como um perigo, o que a tecnologia põe nas mãos dos miúdos, mas se não fosse a tecnologia, de antes falava-se as más companhias na escola e as conversas da escola, este palavreado, este tema não é de casa, isto veio de fora.
Ou seja, a ideia, se calhar, de que se tem que, digamos, proteger a criança que se tem em casa, ou passando ao adolescente que se tem em casa, de uma forma 100% blindada dessa informação, se calhar é um bocadinho utópica. Se calhar mais vale preparar em casa para a existência de alguns viés. Olha, cuidado, porque lá, podes ver ou podem-te mostrar na internet isto, ou na escola falar-se daquilo, isso não é exatamente assim, isso está errado. Surge também da falta de informação de algumas pessoas, da ignorância de algumas pessoas, um bocado o desrespeito pelo corpo, o confundimento de o que é uma relação afetiva do prazer do ato sexual. Portanto, e essa confusão que pode acontecer fora do ambiente, digamos, familiar, se calhar mais vale esta atitude mais proativa e não reativa, ou seja, não vou reagir quando o adolescente vier lá de fora com este tipo de comportamentos ou de conversa, vou proativamente dizer: olha, sobre isto que tu sentes, sobre isto que tu vais procurar, o que tu vai começar a interessar, ou pela idade que tens, olha, compreendo que nós temos em nós uma função, é a mesma melhor palavra, uma função, a sexualidade, enfim, envolve o teu corpo, envolve as tuas sensações, coisas que te vão cativar, e lá fora, se calhar vais ouvir uma versão disto que só pode ter muito mais consequências, não é? Exato. Isso é prevenir para que lá fora também se podem encontrar isto. Exatamente. Nas escolas, e já foi aqui um dos temas abordado, ao de leve, o facto de existir essa temática, a educação sexual, fazendo parte do plano curricular, na tua opinião, seria um tema a ser abordado por um professor ou por um técnico de saúde? Boa pergunta. Eu acho que, acima de tudo, isto era feito pela pessoa. Ou seja, eu acho também muito injusto, e acho que há algumas tentativas que já houve, de colocar um professor e agora vai ter que falar sobre este tema, porque sim, porque isto aqui é o progresso e tal. E a pessoa sentir-se perfeitamente encurralada: agora vou ser lançado às férias, não tenho preparação para isto, não tive na altura, como é que agora vou desempenhar este papel? E, portanto, mais do que é um professor, é um psicólogo ou é outro técnico de saúde, é alguém que tenha a disponibilidade e que se sinta capaz, e até que tenha tido alguma formação, seja uma formação, digamos, mais técnica ou mais formal ou informal. Claro que tudo isto, para funcionar bem, e falando um bocadinho de opinião um bocado política, se isto for minimamente regulamentado, ajuda a proteger quem ensina e quem é ensinado. Ou seja, quem ensina sabe que pode ter uma linha guia, o que é para falar, o que é para falar, o que é consensual abordar em cada idade, nos estadios do desenvolvimento de maturidade e psicoafetivo das crianças e adolescentes, quais são os temas. Claro que tudo isto, estando regulamentado, as pessoas tinham uma linha guia, mas de facto a pessoa que é colocada numa escola, imaginemos, durante quanto tempo, a dar o tema da educação sexual, devia ser alguém que de facto tivesse algumas ferramentas, não é? Que tivesse acesso a procurá-las, de sim senhor, então vai estar encarregue de dar este tema na escola, está aqui a informação, está aqui o local onde pode ir instruir, estão aqui as ferramentas de apoio, toda a gente tem dúvidas, são estas as pessoas que se pode consultar, não é? Até porque relembremos que, pelo menos no meu programa curricular das ciências da vida, falava-se dos sistemas reprodutores e assim, mas depois faltava outra parte, ou seja, já há professores que têm que dar este tema. Poderia ser uma pessoa que não um professor, poderia ser o psicólogo da escola, enfim, é alguém que tem uma boa base de conhecimentos para transmitir e que pudesse ter essa ajuda, digamos, vinda mais de cima a nível de regulamentações e de linhas de orientação. Os programas que se implementam, já vão havendo alguns, mas eu acho que é ainda um pouco soltos, um pouco à deriva, não é? Nada está assim muito uniformizado. E, portanto, é isso, a pessoa que
tiver essa capacidade de ensino e acesso à informação para poder transmiti-la também. Exatamente, obviamente. E de uma forma simples para que se possa entender e os mais novos percebam realmente estas questões que estamos aqui a conversar. Agora, falando um bocadinho dos graúdos, ainda há muitos graúdos também com alguma falta de informação sexual. Muitos graúdos e pensando nos graúdos desta altura, da época em que vivemos, que não se podem exatamente culpar porque esta formação se calhar faltou desde cedo, não é? No processo de crescimento, da infância e adolescência, do início da vida adulta e, portanto, por incrível que pareça, e não tem só a ver com o nível de escolaridade, não tem só a ver com viver num meio mais urbano ou mais rural, é transversal à população geral a falta de informação, e não é só a falta de informação, é a falta de importância que se lhes incutiu numa vivência de uma sexualidade saudável, não é? A definição da Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar não só físico, mas psicológico, emocional, de realização pessoal, engloba a sexualidade e, por outro lado, se especificarmos a definição de saúde sexual, é uma vivência de uma sexualidade e de uma prática sexual respeituosa e que traga realização à pessoa, ou seja, mas por algumas convenções sociais e se calhar não nos apercebemos como é fácil a partir de um pequeno grupo espalhar-se uma tradição ou uma convenção social. Hoje em dia é o clickbait e as fake news, mas desde sempre houve muita influência que, partindo de muito pouco, abrange muita gente e perdura muito tempo. Houve um bocado essa inibição de a pessoa viver a sexualidade, ou porque era algo a deixar muito reservado, ou só com um fim reprodutivo, ou faz-se mas não se fala. É uma atividade a evitar, quase como evitar um doce porque se faz dieta, porque aquilo é uma coisa que se faz mal. Gostei. Não é? As coisas que as pessoas parece que cresceram com a noção de que sexualidade sim, mas pronto, não é sempre em pequenas doses, ou seja, como algo a evitar. E depois vivem-se às vezes relações perfeitamente tristes, por essa inibição que parte de alguns dogmas e dessa falta de conhecimento do que é a nossa saúde. E complemento isto, dizendo, não estou a falar de cor, há estudos, e até bem próximos de nós. Temos o Sex Lab, por exemplo, da Universidade do Porto, em que um dos investigadores também desenvolveu uma escala, até em português, de tecnicamente, portanto, as crenças disfuncionais sobre a sexualidade, e essa escala aplicada a homens e mulheres é incrível como o que acompanha essa escala são certos dogmas de, por exemplo, agora exatamente o palavreado não tenho, mas a função da mulher é agradar o homem, a mulher deve esperar que o homem procure, um homem que não tem uma ereção e um ato sexual até a ejaculação é incompetente, não está a cumprir o dever marital, quer dizer, e estes dogmas são altamente referidos nos estudos, portanto a população pontua para de facto ter incutido este tipo de ideias. E o que é que isto coloca? Coloca essa falta de vivência de uma sexualidade satisfatória, coloca uma pressão enorme sobre ambos e que depois muitas vezes está na origem de disfunções sexuais, seja a falta de excitação, da ereção masculina ou do prazer feminino, do orgasmo de ambos, porque estão a pensar no que é que têm que corresponder a um ideal de saúde que é perfeitamente errado. E, portanto, as pessoas sofrem com isto. E daí que a educação, ou agora de jogo aberto, a consciencialização, que é isso que nós pretendemos hoje e sempre neste programa, a consciencialização para viver uma sexualidade sem inibições que são erradas, sem os tabus, é uma parte importante da saúde e da felicidade, não é?
da realização pessoal. E não estou a entender como é que se conseguiria colmatar essa falta, essa desinformação e essa forma de pensar, porque hoje em dia sabemos também é complicado chegar um bocadinho a informação a essas pessoas que já têm isso tão, de tal forma formatado. Precisamente. Ora bem, eu sou suspeito, mas uma das formas é este programa. Não é? E vamos pensar, já foram surgindo volta e meia na televisão, eu lembro-me, uns programas de falar de sexualidade sem tabus e apimentar e mostrar isto e aquilo e romper com a tradição e usar-se assim não é, palavreado do apresentador ou convidar as pessoas para fazer chamadas, a expor-se de uma forma que eu acho que de educativa tinha muito pouco. Era mais uma brincadeira, ok, vamos levar isto um bocadinho ao extremo e falar aqui abertamente e programa com bolinha e não se pode, pronto, isto é só para nós, ok, que se possa encarar como uma forma de entretenimento e de brincadeira. Não é exatamente isto que está aqui a falar, o que se pretende é consciência, e há bocado eu falei do público geral por um motivo, é que muitas vezes dentro do público técnico, e falo de médicos, enfermeiros, psicólogos, muitos profissionais de saúde, é uma coisa que ainda não está assim tão estudada, mas há de estar em curso, as pessoas, pela forma como também, ou seja, não sendo maus profissionais ou impreparados, não é isso, mas a forma como eles próprios, é isso que sugerem alguns dados preliminares, mas que ainda está em estudo, pelo menos que eu saiba, não vi nenhum resultado. Aquilo que parece é que a forma como a pessoa vive a sua sexualidade, a religiosidade que tem, a educação que teve, a formação ou falta dela que teve na faculdade onde estudou, influencia e depois a pessoa transmite na atividade profissional a sua forma de pensar, os seus conceitos que são muito pessoais e, portanto, às vezes transmitir conceitos que não são muito certos, como por exemplo, tenho uma doença crónica, tenho um cancro, esqueça, agora não acabou, sexualidade é como aos doces, não acabou. Ou às vezes simplesmente a pessoa, o paciente que tem à frente, transmitir assim, às vezes também um bocado entre linhas, tem esta preocupação e aquilo ser deixado de canto, ou porque o profissional não se sente preparado, pois falamos depois, ou agora isso não é comigo, isso é com outra pessoa, e é este o resultado, ou seja, esta educação não só para a população geral, mas também para os técnicos, e é uma coisa que as próprias pessoas, quando se apercebem desta necessidade, reivindicam. Eu próprio reivindico que devia ter tido muito mais formação do que eu tive mais cedo, depois procurei nesta área, e portanto esta educação sexual que se fala para crianças, para adolescentes, para adultos, para não técnicos e para técnicos, é uma coisa que eu acho que depende um bocadinho das populações começarem a exigir, a procurar, porque quando há procura depois acabam por também surgir respostas. Sim, que haverão assim. ainda, e acho que nós, num dos nossos programas, acho que falamos precisamente disso, da falta da vontade para essas questões, não é? Exatamente. Mesmo com os médicos de família, que era um bocadinho como tu dizias, alguns que ainda são velha guarda, passa a expressão, mas sentir-te confortável para poderes colocar uma outra questão relacionada com a sexualidade e teres essa tal resposta que disseste agora, não é? Em casos de doenças com doenças crónicas, olha, esqueça lá isso, em vez de vamos adaptar esta situação para ver, não é? Porque ao fim e ao cabo, não é? Não se deixa de ter prazer por causa disso, e acho que há formas hoje em dia, e ainda bem, de podermos contornar estas situações, mas é um bocadinho isso, é também a própria pessoa não sentir o à vontade para questionar. E até uma certa frustração de alguém perguntar algo relacionado com a saúde sexual, ou isto é um problema, e o personal dizer, bem, eu não lhe sei responder agora, vou ver depois, e depois aquilo acaba por se perder um bocado, e também é angustiante e é frustrante se a pessoa sente que queria estar preparada para uma coisa e não está, e depois tem que ir, digamos, por si própria, encontrar os resultados e preparar-se, portanto. Já corre, e eu posso dizer porque partilhei também do colégio que faço parte, o Comitê Europeu de Medicina Sexual, está a desenvolver uma petição pública para que seja apresentada, enfim, nos órgãos, até no Parlamento Europeu,
para que se insista em incluir nos currículos, algumas faculdades de psicologia já têm na Europa, mas nos currículos do ensino médico, uma matéria, uma cadeira, disciplina de medicina sexual e sexologia. Portanto, há estes movimentos que vão acontecendo porque as pessoas sentem de facto necessidade e são as primeiras a admitir que têm carências e que vão procurar colmatá-las e que os outros também depois não passem por elas. Não é? E falando agora de um outro aspecto, para chegar ao fim, falamos tanto aqui de questões relacionadas com a saúde e com a doença, de quando alguém chega e apresenta um problema sexual, uma disfunção, ou tem uma outra doença que interfere, a parte das relações. Não é? Claro. Porque depois o resultado sobre as relações que isto tem, e continua-se a ver, é que as pessoas se inibem um bocadinho de comunicar aquilo que sentem da sua vida sexual, e essa falta de comunicação depois alastra a outras coisas na relação, ou as pessoas sentem-se mal, por exemplo, porque é que as minhas relações não correm bem, porque é que eu não consigo ter uma relação satisfatória, estável, depois confundo quando corre bem sexualmente com uma pessoa, mas depois emocionalmente não corre. Isto está presente constantemente. As pessoas sentem até, eu desconfio que até para encontrar relações satisfatórias, para que recuperem de uma fase pior ou de mais afastamento ou monotonia na relação, as pessoas procurariam saber mais sobre a importância da sexualidade na relação e mesmo da relação na sexualidade, porque elas não se podem desligar. Ou seja, e parafraseando uma comentadora conhecida, e não mesmo sendo a área dela, mas de uma polémica que se levantou, ela diz recentemente: a identidade também inclui o sexo, mas não o exclui. Ou seja, aqui seria uma conversa da identidade de género e a idoneidade para se pedir a mudança de nome, para se passar pelo processo de transição. Aquilo que funciona para a identidade, e assim conseguimos abranger hoje aqui bastantes temas, aquilo que se relaciona com a identidade da pessoa passa pela sua identidade de género, ou seja, mais masculino, mais feminino, e estou a dizer isto propositadamente, pode não ser 100% de um ou outro. Passa, obviamente, pelo sexo atribuído à nascença, pelos órgãos, pelos cromossomas que tem, com os quais o resto do corpo e mente da pessoa se pode sentir confortável ou desencaixado, confortável ou não. E, portanto, a noção de identidade inclui um bocado a noção do corpo que se tem, não só na sexualidade. A pessoa pode sentir que o espírito que tem, a extroversão, não corresponde depois ao corpo com que se mostra, e que as pessoas naturalmente vão julgar pelo corpo o tipo de hábitos e de mentalidade da pessoa, porque farão isso, e portanto a pessoa pode estar em muitas coisas da sua mentalidade em desacordo com o que se passa no corpo. E isto com a identidade de género, quando há dúvidas, e uma parte, a adolescência é sempre uma altura de muito questionamento de muitas coisas, sexualidade, identidade, é normal que haja essas dúvidas todas a levantar-se. O que vai acontecer é que vai ser preciso encontrar o lugar do sexo na identidade global da pessoa, do corpo na identidade global da pessoa, do papel do género na identidade global da pessoa. E o papel do género é isto que se relaciona mais com as tradições. O homem faz isto, força abraçá-lo, a mulher faz aquilo, mais maternal, etc. Que há pessoas que gostam exatamente do contrário, e depois isto é extremamente angustiante, a pessoa sentir-se anormal por não gostar exatamente do que os homens naquela mesma sociedade fazem, do que as mulheres na mesma sociedade fazem. E as questões da orientação sexual também. Ou seja, a relação, por exemplo, afetiva, a relação sentimental, amorosa, ela não é só a sexual, ela inclui a sexual, mas também não a exclui. É um bocado utópico pensar que dentro da relação amorosa
não vai caber o que ela pode andar completamente não em paralelo com a sexual. Ainda que as pessoas decidam, por exemplo, que em dado momento da vida as pessoas estão afastadas, fisicamente pelo trabalho, ou as pessoas estão uma com uma doença e não têm o desejo, ainda que a dado momento da vida as pessoas até deixem um bocado de lado, ou que não é o momento para viver a sexualidade de uma forma mais intensa, a discussão existiu, ela teve que existir, portanto faz parte da vivência da relação íntima e amorosa, a presença, pelo menos em pensamento, da sexualidade dentro daquela relação. Não é? Da mesma maneira que as pessoas têm noção, e é isso que se transmite aos adolescentes, atenção, porque depois as pessoas podem sair magoadas do que é uma relação sexual, se para um era só ela, ou se era uma relação mais abrangente. E em adultos também, o que é esta relação afetiva sem a sexualidade, ou porque eu consigo ter uma boa relação afetiva e de confiança e de entreajuda, mas depois a sexualidade não funciona. Portanto, o tema está lá. Ela não é como se cruzássemos aqueles círculos, o diagrama de Venn, e é precisamente isso, perceber que as coisas estão todas interligadas e incluídas, e que muito dificilmente podem estar completamente separadas e excluídas, como na identidade de género e na orientação sexual. Não se pode excluir completamente o corpo sem o sexo biológico com que se nasceu. O papel hormonal desde a vida ainda embrionária vai alterar, por exemplo, a forma como alguns neurónios sinapsam no cérebro, e portanto desde aí até à vida adulta tudo vai ser um bocadinho, em parte, condicionado pelo corpo. Portanto, estes temas não se conseguem dissociar, e se determinadas religiões ou ideologias políticas de cada país ou sociedade, achando na altura que era pelo melhor, reprimiam isto, ou inibiam de se falar ou de se viver, hoje aquilo que é comprovado, não é? É que o tema da sexualidade é muito humano e faz parte da vida humana normal. Portanto, a educação, eu acho que ela até nunca termina, até porque em diferentes fases de ciclo de vida vamos ver que, se calhar, na idade sénior volta a ser necessário adaptar a sexualidade, qual é que é o valor para as relações. Portanto, em todo o ciclo de vida de crianças aos mais graúdos, não sempre muda, estamos sempre a aprender. Exatamente, a educação não acaba. Exatamente, e o nosso tempo sim está a terminar. Nós tínhamos aqui, era como te dizia, nós tínhamos aqui conversa para muitos outros programas, e de qualquer das formas também falamos aqui de temas que vamos com certeza buscar mais à frente. Portanto, hoje falamos sobre a educação sexual para miúdos e para graúdos, e a conclusão que chegamos é que estamos constantemente a aprender, e isso é tão importante. Mas essencialmente, e aquilo que nós dizemos em todos os programas, tendo dúvidas, questionem, sintam-se à vontade para questionar, porque é sem dúvida alguma muito importante que façam essas questões e que tirem as vossas dúvidas, porque há que aproveitar, obviamente, estas questões, e alguém esclarecido. Acho que uma pessoa esclarecida é uma pessoa diferente, sem dúvida alguma. Nuno, até ao próximo programa. Até à próxima, Marta. Obrigada. Adeus.